falando é a Nina Magalhães. Eu sou mãe de duas e uma eterna aprendiz sobre criação de filhos. Academicamente, eu me formei como terapeuta ocupacional, fiz mestrado em Educação e Saúde e, em 2018, me certifiquei como educadora parental em disciplina positiva. E desde então, que eu descobri esse universo da parentalidade, eu vivo para compartilhar com outros pais o que eu tenho aprendido. E também eu sou cristã apaixonada e nesse canal a minha missão é juntar esses dois universos, né? O da parentalidade e do cristianismo. Ajudar você, que é pai cristão, a educar os seus filhos com mais respeito e conexão, a partir dos princípios bíblicos e também das descobertas da psicologia, da neurociência, da educação. Sim, aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos e também ferramentas práticas para criar os seus filhos nos tempos atuais, com os desafios enormes que a gente tem vivenciado dentro de casa, sem perder de vista o que Deus deseja de você enquanto pai e enquanto mãe. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o porquê Deus nos dá filhos, sobre o propósito de Deus ao fazer de você um pai ou uma mãe. Será que você já parou para se perguntar isso? Parou para pensar no porquê Deus te entregou o seu filho ou os seus filhos? Será que você está simplesmente perpetuando a espécie humana? Ou você enxerga outros propósitos maiores de Deus ao te entregar uma criança ou várias para cuidar, para educar, para amar? Fica aqui comigo porque nesse vídeo a gente vai explorar um pouco esse tema, passeando em alguns textos da Bíblia e também da parentalidade, e você vai compreender mais sobre essa missão e o chamado que você tem na vida dos seus filhos, da sua família. E queria convidar também para aproveitar e curtir, deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal, porque esse vídeo é apenas o começo de um trabalho e a gente precisa do apoio de vocês para que essa mensagem chegue a muitas casas, a muitas famílias. Então, o meu desejo é esse, abençoar a sua vida e conto com você aqui nos acompanhando. Obrigada por estar aqui com a gente. E Deus nos dá filhos? Eu queria começar a responder essa pergunta com um texto lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse texto fala da criação do homem e da mulher, da instituição da família. E quando a gente pensa, né, a família foi a primeira instituição criada por Deus para governar o mundo, para sujeitar a terra. E especialmente, né, o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus para revelar a sua imagem, para revelar quem ele é através da sua criação. Então, a família foi o primeiro projeto missionário de Deus para manifestar a glória dele ao mundo. E os seus filhos, os nossos filhos, são parte muito importante desse projeto eterno. Então, olhe para os seus filhos como parte do projeto de Deus para manifestar a glória dele ao mundo. Né? Então, o primeiro motivo que Deus nos dá filhos, por que Deus nos concede filhos, é para manifestar a glória dele. Quando você olha para o seu filho aí, será que você pensa que ele é a imagem e semelhança de Deus? Será que você pode contemplar um pouco de quem Deus é quando você olha para o seu filho, para a criança que ele te entregou para cuidar, para amar? Não é à toa, né, que você se espanta, se maravilha quando se depara com aquele serzinho fantástico nos seus braços ali. Eu tenho essa memória até hoje viva de quando a Alice, que é a minha mais velha, chegou, a Luísa, e a gente se emociona a pegar aquele bebê tão frágil e tão complexo. E é a maravilha, é a glória de Deus se manifestando. Então, esse é o projeto de Deus. Quando Ele nos dá filhos, é para manifestar a glória dele para nós, para o mundo. E talvez, eu não sei o que você está enfrentando aí com seus filhos hoje, talvez você olhe para o seu filho e veja apenas desafios, talvez problemas, né? E não tenha tantos motivos para se maravilhar quanto naquele dia que você o pegou pequenininho nos seus braços. Mas eu quero que você se lembre que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é sua responsabilidade, né, ajudá-lo a manifestar a glória dele aqui nessa terra. O motivo pelo qual Deus nos dá filhos é para mostrar o favor dele por nós.
Lá no Salmo 127, no versículo 3 ao 5, está escrito que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Gente, os filhos são um verdadeiro presente de Deus para as nossas vidas. Eles são uma bênção que nós podemos desfrutar. Desde o momento que nós nos tornamos pais, mães, no momento da espera, nós somos abençoados. Em outras versões fala que os filhos são um legado, né? Um presente que Deus nos dá de forma generosa, benevolente. E eu sou mãe de duas, como eu disse, a Alice, de 6 anos, a Luísa, de 2, e eu posso dizer que eu fui presenteada. Com certeza, não é porque elas são as filhas perfeitas, não é porque elas não dão trabalho, pelo contrário. Eu confesso que tem dias que aqui, enquanto mãe, no meu trabalho árduo e solitário, muitas vezes, eu nem sei como eu termino o dia, de tão cansada, de tão exausta. Tem dia que eu fico muito irritada, eu fico muito estressada, às vezes, com a bagunça em casa, com os choros, com os comportamentos desafiadores que elas, às vezes, manifestam. Mas fato é que nada nesse mundo me motiva tanto a ser uma pessoa melhor do que ser mãe. Quando eu olho para as minhas pequenas, eu vejo um motivo para prosseguir, mesmo em meio ao caos, em meio aos desafios, e isso me dá um propósito maior. Isso me faz desejar ser a minha melhor versão a cada dia. E sem contar que mesmo dando muito trabalho, são elas que me fazem dar os melhores suspiros, as melhores risadas, os melhores momentos da minha vida, eu tenho vivido com elas. E eu queria te perguntar, será que você que é pai, você que é mãe, está aí me ouvindo, você consegue olhar para os seus filhos para além dos desafios que talvez eles estejam trazendo para você e enxergá-los como um presente maravilhoso de Deus para a sua vida? Fica o convite para você olhar para os seus filhos, né, como um presente de Deus. Deus lhe dá filhos para te presentear, para mostrar o favor dele na sua vida. O terceiro motivo pelo qual Deus nos dá filhos, para ensiná-los. Lá em Efésios 6,4 está escrito: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criar os seus filhos com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Deus, ao te eleger enquanto pai, enquanto mãe, Ele te entregou junto com o presente, que são os seus filhos, Ele também te deu uma missão. E a sua missão é discipliná-los e ensiná-los. Você e eu precisamos dedicar tempo para ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, ensinar a eles os valores e a ética que deve permear a nossa vida cristã. E também, né, assim como ensiná-los as pequenas coisas do dia a dia, como a falar, a comer, a se vestir, até as complexas tarefas de lidar com os relacionamentos, com as suas emoções, com os seus dilemas pessoais. Nós temos essa responsabilidade de preparar os nossos filhos para viver uma vida plena aqui nessa terra. Sabe qual que é a melhor forma de ensinar aos seus filhos? Não se esqueça dessa dica, que ela é preciosa. A melhor forma de ensinar aos seus filhos é sendo o que você quer que eles sejam. Quando você olha para você hoje, você é o que você deseja que seus filhos sejam? Você quer que seus filhos se tornem uma pessoa parecida com você? Então, se você quer ensiná-los de uma forma verdadeira e profunda, você precisa viver o que você quer que eles vivam. O seu exemplo enquanto pai, enquanto mãe, vai falar mais do que 1000 palavras. E lá em Pedro, né, 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, está escrito o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, mas voluntariamente, como Deus quer, não como ditadores daqueles que vos foram confiados, mas antes tornando-vos exemplos para eles. Olha que conselho. Esse conselho estava sendo dado aos presbíteros, mas entendendo que nós também temos a missão de pastorear o coração da nossa criança, a Bíblia nos diz que não é dominando, não é sendo como ditadores, né? Na versão da linguagem de hoje fala: não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho.
Gente, precisamos ser exemplo para os nossos filhos. E interessante que as descobertas da neurociência vão ao encontro desse conselho bíblico. Você, por acaso, já ouviu falar sobre os neurônios espelhos? Pois então, os neurônios espelhos, eles foram descobertos por um italiano, o Risolati, e os seus ajudadores lá de pesquisa, enquanto eles estudavam um grupo de macacos. Isso aconteceu lá na década de 90. E o que eles fizeram? Eles estavam observando o comportamento, como que o cérebro dos macacos reagia, e eles observavam que os neurônios de uma área específica do cérebro, a área premotora daqueles macacos, eram ativados quando eles faziam um movimento intencional, e da mesma forma, quando eles observavam outros animais fazendo aquele movimento, a mesma área era ativada. Então, o cérebro deles era ativado quando eles faziam um movimento e também quando eles viam outro ser humano, outro macaco fazendo aquele gesto. E o que essa descoberta implicou? Ela trouxe várias pistas importantes sobre o papel da imitação na aprendizagem, né? Desde a década de 90 até os dias de hoje, vários outros estudos foram feitos, vários aprofundamentos, também com aplicações para os seres humanos, e hoje a gente tem muita evidência científica, né, que mostra que o aprendizado se dá através da interação social, no contato, no relacionamento, e de uma forma especial, nós aprendemos pela imitação. Então, essa questão do exemplo é realmente crucial se você deseja ensinar habilidades aos seus filhos. Por acaso você já percebeu que quando você boceja, né, alguém boceja do seu lado, você boceja de volta? Você já viu as crianças pequenininhas, quando a gente chega perto do rostinho delas e faz ba, 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 elas imitam o som, imitam o gesto que a gente está fazendo? Isso acontece por causa dessas células cerebrais chamadas neurônios espelhos. Quando a gente faz algo, o outro é impelido a fazer também. E nas nossas formações, né, com os pais, com os educadores, eu gosto muito de fazer uma dinâmica, ela é breve, mas ela ilustra o poder desses neurônios espelhos. E aí eu queria te convidar, se você está assistindo aí, a parar um pouquinho para a gente fazer esse exercício, para você tentar fazer isso aí na sua casa também. Primeira coisa, você precisa ficar de frente para a tela, que seja do seu celular, do computador, de modo que você me veja. Tudo bem? Tá me olhando, tá me vendo aqui de frente? Então, agora que você está me olhando de frente, eu vou te dar algumas instruções simples e você tem que seguir o que eu vou dizer. E primeira coisa, eu vou pedir para você colocar a sua mão direita para frente, assim, ó, como eu estou fazendo. E agora você vai fazer com suas mãos um símbolo de ok. Você vai unir a ponta do indicador com a ponta do polegar e fazer isso com as suas mãos. Ok? Tá me acompanhando? E agora você deve colocar a sua mão sobre o queixo. E aí? O que aconteceu? Será que a sua mão foi para o queixo? Foi o que eu disse para você fazer? Ou a sua mão veio para a bochecha como você me viu fazendo? Se você é como a maioria das pessoas que já participou das minhas palestras, dos treinamentos, você fez o que eu fiz, né? Mão na bochecha. E não o que eu disse, mão no queixo. Por que isso acontece? É os seus neurônios espelhos entrando em ação. É exatamente isso que acontece quando a gente quer ensinar algo para os nossos filhos, mas na verdade eles vão nos imitar, eles vão fazer o que a gente está fazendo. Não adianta a gente falar demais, a gente dar sermão, a gente explicar 1000 vezes, porque eles vão fazer o que nós fazemos. A imitação é muito mais poderosa do que as suas palavras, né? O que você faz, o que você é no seu dia a dia, vai marcar muito mais o seu filho do que aquilo que você diz para ele, daquilo que você fala. Então, não adianta, né? A gente ser incoerente. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam amáveis, gentis com as pessoas, mas eu tô ali discutindo de uma forma hostil com meu marido, talvez com a sua esposa, na frente dele constantemente. Né? Não adianta dizer que ele precisa ser paciente se eu tô no trânsito lá e eu buzino, eu grito, eu xingo o motorista que está na minha frente. Ou eu não consigo esperar a minha vez numa fila e tento... Enfim, não adianta a gente ensinar os valores se a gente não vivê-los. Deus nos dá filhos para nós ensiná-los. E a gente precisa ensiná-los com o que nós somos. Quarto motivo pelo qual Deus te dá filhos.
Deus te dá filhos para serem lançados. Como assim, lançados? Talvez isso soe estranho, mas eu tirei isso do versículo lá do Salmo 127, que eu já compartilhei com você, que diz que os nossos filhos são como flechas na nossa aljava. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Você tem muitas flechas aí? Pensando nesse texto bíblico e no contexto em que ele foi escrito, e o versículo seguinte, inclusive, fala, né, que o homem que tem muitas flechas na sua aljava, ele não vai ser envergonhado diante do inimigo à sua porta. E é possível, então, a gente pensar esse versículo numa aplicação literal para aquela época. Os filhos ajudando o pai a se proteger diante do inimigo, era uma época em que havia muitas guerras e batalhas, e pensando no texto dessa forma, né, ele alertava, mostrando a importância da família se cuidar, dela se proteger, de lutar junta, e enfatizando o papel dos filhos nesse processo aí de estar unidos às suas famílias. Mas eu também vejo uma aplicação para esse versículo diferente, trazendo isso para o contexto atual. Esse texto nos ensina que a gente precisa aprender a criar e a liberar os nossos filhos para a vida. Quando a gente fala de lançar uma flecha, a gente está falando disso, de liberar os nossos filhos para viverem o propósito deles. O que um valente, um guerreiro fazia com uma flecha? Ele atirava para longe. Ele a lançava para longe de si para ela atingir um alvo. E aí eu preciso lembrar a você que é pai, a você que é mãe, Deus não te deu um filho para ser super protegido por você. Infelizmente, esse é um mal muito comum aos pais dos tempos atuais, né? Eu sei que é natural, às vezes é quase um instinto da gente querer proteger os nossos filhos dos perigos, das frustrações, das decepções. A gente ama tanto que a gente não pode nem imaginá-los sofrendo ou se machucando, ou até tendo um futuro menos brilhante do que aquele que a gente imaginou para eles. Mas isso, a gente corre um risco muito grande quando a gente excede nesse cuidado. A gente deve cuidar e proteger, sim, os nossos filhos, mas tem um grande perigo, né, da gente acabar impedindo que eles se preparem para os desafios da própria vida. A gente não pode, de forma alguma, assumir os erros dos nossos filhos. A gente não pode resolver os problemas que eles mesmos são capazes de resolver. E olha que seu filho é capaz de resolver muito mais coisas do que você imagina. Tenho praticado essa questão da resolução de problemas aqui em casa e é incrível como que a Luísa, de 2 anos, a Alice, elas conseguem ter boas ideias, elas conseguem lidar com as frustrações desde que a gente permita, desde que a gente dê espaço para que eles lidem com a frustração, com o problema, e você precisa confiar que o seu filho também é capaz, né? Eles vão aprender muito quando a gente permitir que eles lidem com as consequências das ações deles. Você precisa ensinar o seu filho a olhar para os erros. Isso não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente não faz com a gente. Olhar para os erros, os tropeços da vida como oportunidade para crescer e para se desenvolver. Erros são oportunidades de aprendizado. E aí, praticando isso, à medida que seus filhos forem crescendo, é importante também lembrar, né? Porque enquanto eles são pequenos, eles estão aí sob a nossa tutela, mas muitas vezes os filhos crescem e a gente continua pensando que a gente sempre sabe o que é melhor para eles. Cuidado, pai, cuidado, mãe. O seu amor não pode ser egoísta. Lembre-se que seu filho é flecha. Eu vejo tantos pais interferindo na escolha dos relacionamentos como se estivesse escolhendo alguém para eles mesmos casarem. Então, outros planejam a vida profissional dos seus filhos querendo compensar as suas próprias frustrações. Às vezes ele não é tão bem sucedido e quer que o filho faça tal coisa para poder ganhar dinheiro, para poder, enfim, fazer o que você não fez. Mas nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. E eles não são nossos. Deus nos deu os filhos para serem lançados. Nós precisamos lançá-los como flechas na mão do valente. O valente, ele atira suas flechas com força, sem medo. Quando ele sabe que aquela flecha tem um alvo a ser atingido, e se você está criando seu filho nos caminhos do Senhor, você sabe que ele tem um propósito. Então não tenha medo de lançar o seu filho, não tenha medo de confiar de que ele é capaz de tomar boas decisões. Nós precisamos aprender a lançar os nossos filhos e desejar lançá-los longe de nós. Alguns pais assustam quando eu digo isso. E isso não quer dizer que você precisa se afastar ou que você quer distância dos seus filhos, não, pelo contrário, mas que você precisa pensar grande a respeito deles. Seus filhos
podem e devem ir além de onde você foi. E a nossa criação não pode ser, então, egoísta, centrada apenas naquilo que nós achamos que é o ideal. Talvez você ache que é melhor seu filho ficar aí pertinho de você o tempo todo, mas será que esse é o propósito, o chamado que Deus tem para a vida dele? É importante a gente pensar nisso. E uma curiosidade, pensando nessa analogia com as flechas, é que naquele tempo em que o Salmo 127 foi escrito, as flechas elas eram feitas manualmente. Então, exigia muito trabalho artesanal, personalizado. E se o guerreiro quisesse ser bem-sucedido ao lançar as suas flechas, ao atirá-las para o alvo, ele deveria antes ter investido nelas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem investido tempo para preparar os seus filhos? Para que no momento oportuno você os lance sem medo? Há o tempo em que as flechas, os nossos filhos, eles precisam ser preparados, né? Também tem o tempo que eles precisam ficar na aljava, né? Enquanto a gente está ali dentro de casa, eles estão sob o nosso cuidado, mas há também o tempo em que devem ser atirados para o alvo. Eu não sei em qual fase o seu filho está, mas nunca se esqueça que eles são flechas e como um bom guerreiro, como um bom pai, como uma boa mãe, você precisa prepará-lo para que no tempo certo eles estejam prontos para serem lançados. Então é hora da gente abrir mão dessa super proteção e deixar os nossos filhos viverem, deixar os nossos filhos lidarem com os próprios erros, lidarem com as suas frustrações sem medo, porque tudo isso é aprendizado. E é importante ressaltar que nós não precisamos provocar a frustração nos nossos filhos. Tem gente que acha, ele tem que sofrer em casa porque é melhor do que aprender lá fora, né? Ele tem que aprender que a vida é difícil aqui dentro porque lá fora é pior ainda. Você não deve ser a pessoa que provoca a frustração nos seus filhos. Você não precisa fazê-los sofrer para que eles aprendam. A própria vida vai se encarregar disso. Eles vão viver frustrações naturalmente no dia a dia. Eles vão ter necessidades que talvez não sejam possíveis de serem atendidas. Alguma pessoa vai fazer algo contrário ao que ele deseja em algum momento e tá tudo bem, né? Você não precisa provocar o sofrimento. Mas quando acontecer a frustração, quando acontecer o problema, deixe que ele lide com isso. Pergunte para ele o que você acha, o que você pode fazer a respeito disso, ao invés de ir lá e tomar a frente, tomar as dores, resolver os problemas por eles. Deixe que os seus filhos sejam lançados, né? Deixe que eles sejam preparados, porque pensando nesse lançamento aí, quando eles chegarem a essa fase adulta, de buscarem seus próprios caminhos da vida, se a gente não deixá-los praticar, né, essa habilidade interpessoal, de resolução de problemas hoje, o que vai ser dos nossos filhos quando a gente lançá-los para longe? Ou será que vamos ter coragem de lançá-los? Porque talvez eles não vão estar prontos. Então é sua missão enquanto pai, enquanto mãe, permitir que os seus filhos sejam preparados. Faça como o bom guerreiro ali, que cuidava da sua flecha, que afiava. E isso é uma parte importante, né? Deus te dá filhos para serem lançados, mas antes disso, você precisa prepará-los para que você faça isso com a tranquilidade de que eles estão prontos para viverem a vida e cumprirem o propósito que Deus tem para eles. Quinto motivo pelo qual Deus nos dá filhos. Deus nos dá filhos para eles nos ensinarem. Sim, nós temos a missão de ensinar os nossos filhos, mas nós, enquanto adultos, também temos muitas lições preciosas para aprender com as crianças, para aprender com os nossos filhos. E não é à toa que Deus disse lá em Marcos 10:14, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em várias passagens da Bíblia, Jesus remete às crianças para nos ensinar algo, para nos lembrar de sermos parecidos com elas. Deus te deu filhos, sim, para você ensiná-los, para você educá-los, mas saiba que eles também irão te ensinar muito. E uma das coisas preciosas que os nossos filhos podem nos ensinar é sobre vivermos um dia de cada vez. Para observar as crianças. Elas vivem atentamente ao momento presente. Enquanto a gente está ali, talvez, fazendo um trabalho e pensando em 1000 outras coisas ao mesmo tempo, eles estão ali, focados no que importa, naquela tarefa específica. Eles estão vivendo um momento de cada vez, um dia de cada vez. Eles sabem que a cada novo dia eles vão ter novos desafios, mas isso não é algo que preocupa a cabeça deles, né? Eles não costumam ficar horas pensando no dia de amanhã, como nós fazemos, mas eles vivem o aqui e o agora.
E eles fazem exatamente o que a Bíblia nos orienta lá em Mateus 6,34, que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu vejo que esse é um desafio muito grande para nós nos tempos atuais, em que somos tomados por tantas tarefas, por tantas preocupações, mas as crianças são um lembrete, né? O seu filho está aí para te lembrar: olha, vamos viver o momento presente, não vamos nos preocupar com depois, porque basta cada dia o seu próprio mal. Olha para o seu filho, né? Aprenda com ele a concentrar todas as suas energias no que você está fazendo, sem se preocupar, né? Apenas vivendo e celebrando cada conquista, cada dia. E uma outra coisa que as crianças e minhas filhas me ensinam muito é a capacidade delas perdoarem. Elas perdoam sempre. Elas são muito boas nisso. As crianças, elas nos surpreendem com a capacidade de deixar para trás os desentendimentos, os conflitos. Olha quando elas brincam. Ali talvez tenha um coleguinha ou o próprio irmão, eles brigam, se desentendem, mas rapidamente voltam a se relacionar. Eles conseguem passar por cima das dificuldades rapidamente porque eles querem mesmo, o desejo deles é estar perto daquela pessoa que eles gostam. Então eles superam esses pequenos desafios do relacionamento porque eles querem estar perto e desfrutar desse relacionamento. Né? Isso me faz lembrar o texto lá de Colossenses, que nos diz para suportarmos uns aos outros, né? E nos perdoarmos. Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Né? E a Bíblia nos lembra para a gente se revestir do amor, que é o elo perfeito. Está lá em Colossenses 3, versículo 13 a 14. Então, como as crianças fazem, né? Que nós possamos nos suportar em amor e nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Eles fazem isso infinitamente, né? Eles perdoam o coleguinha mesmo que ele faça a mesma coisa várias vezes. E é isso que a Bíblia nos diz, né? Nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Né? E talvez seu filho está aí para te lembrar que você precisa deixar para trás, deixar para lá, talvez algumas mágoas, algumas decepções, lembrando, né, de que estar em paz com você mesmo e com os outros é o que realmente vale a pena. Então, perdoem, aprendam a perdoar com seus filhos. Uma outra característica que a gente também tem que se inspirar nas crianças é a disposição delas para aprender. Gente, como as crianças são curiosas, como elas estão disponíveis, né? Sem se importar com quem está ensinando, elas estão sempre dispostas a aprender coisas novas, né? As diversas situações da vida fazem com que elas aprendam coisas novas a todo momento. Elas estão ali abertas para absorver o máximo de informação, para interpretar o mundo de uma nova forma a cada dia. E não importa, né? Se tem alguém ali disponível para ensinar, com certeza vai ter uma criança disposta a aprender. E essa é uma característica que nós adultos às vezes perdemos ao longo da vida, né? A gente começa a se fechar em nosso próprio entendimento e a Bíblia nos alerta, né? Lá em Provérbios 4, 5, fala para a gente buscar sabedoria, buscar o entendimento. E essa busca, ela é constante, né? O aprendizado, ele não pode acabar quando a gente se torna adulto. A gente tem que continuar permeável aos novos conhecimentos, ao novo que Deus tem para nós, né? Então, uma outra coisa também que as crianças nos inspiram é sobre a alegria. Elas vivem cada pequeno momento celebrando aqueles pequenos momentos. Elas sabem aproveitar o dia a dia delas com leveza, né? Às vezes um simples momento, uma brincadeira pequena, um carinho, uma comida gostosa, elas vibram, elas celebram aquilo. Muitas vezes nós adultos, nós pais, estamos ali buscando a felicidade e a gente esquece de celebrar esses pequenos momentos. A criança, o seu filho aí dentro de casa é um convite para você viver o presente e conseguir encontrar alegria nas pequenas coisas. Aprenda com o seu filho a ter um dia a dia mais leve, com mais sorrisos, com mais diversão, com mais descontração. Porque, inclusive, né, eu queria fechar com isso, que é um dos motivos também pelo qual Deus te deu os seus filhos, é para você se deliciar com eles. Aproveite os seus filhos, né? Em Provérbios 29, 17, diz que quando nós educamos os nossos filhos, eles nos trazem paz e grande prazer à nossa alma. Então se deleite com esse presente maravilhoso que Deus te entregou. Eu sei que existem desafios, mas há muito também para você aprender com seus pequenos, para você se deliciar junto com eles. Que Deus te abençoe e que essa palavra chegue ao seu coração.